Capítulo 8, parte 2. Então, o ser humano não tem de ser a esposa sofredora, o marido desprezado ou vítima de seus relacionamentos para torná-los sagrados ou agradar a Deus. Céus, é claro que não. E não tem de suportar ataques à sua dignidade e ao seu orgulho, danos à sua psique e mágoas em seu coração para dizer que deu o melhor de si nos relacionamentos, fez o seu dever ou cumpriu as suas obrigações aos olhos de Deus e do mundo. Nem por um minuto. Então eu imploro ao Senhor que me diga que promessas e pactos eu deveria fazer em um relacionamento. Quais são as obrigações em que os relacionamentos implicam? Que diretrizes eu deveria seguir? A resposta é a que você não pode ouvir, porque o deixa sem diretrizes e torna nulos todos os pactos no momento em que os faz. A resposta é: você não tem qualquer obrigação nos relacionamentos e na vida. Não. Não. Nem tem restrições, limites, diretrizes ou regras. Tampouco está preso a circunstâncias ou a situações ou tem de seguir qualquer lei. Não pode ser punido por ofensas, como também não pode cometê-las, porque nada é ofensivo aos olhos de Deus. Eu já ouvi isso antes. Esse tipo de religião que afirma que não existem regras trata-se de anarquia espiritual. Não vejo como pode dar certo. Não há como não dar certo se você se entregar à tarefa de criar o seu eu. Se por outro lado realizar a tarefa de tentar ser o que outra pessoa quer que seja, a ausência de regras ou diretrizes poderia de fato tornar a situação difícil. No entanto, a mente pensante deseja desesperadamente perguntar: se Deus deseja que eu seja de um determinado modo, por que simplesmente não me criou como queria que eu fosse? Por que toda essa luta para deixar de ser quem eu sou para ser como Deus quer que eu seja? É o que a mente deseja saber, e com razão, porque é uma boa pergunta. Os fanáticos religiosos gostariam que você acreditasse que eu o criei inferior a quem sou para ter a chance de tornar-se como eu sou, contra todas as probabilidades. E eu poderia acrescentar contra todas as tendências naturais com as quais julga-se que eu o criei. Entre essas chamadas tendências naturais está a tendência a pecar. Foi-lhe ensinado que nasceu e morrerá com pecado, que pecar é a sua natureza. Uma de suas religiões até mesmo lhe ensina que você não pode fazer nada em relação a isso. Suas próprias ações são irrelevantes e sem sentido. É arrogância achar que através de uma ação sua pode ir para o céu. Há apenas um modo de ir para o céu: salvar-se, pela graça concedida por seu Deus através da aceitação de seu Filho como mensageiro. Só então você será salvo. Até lá, nada que faça, nem a vida que leva, ou o que realiza por sua própria vontade, em um esforço para melhorar ou mostrar o seu valor, tem qualquer efeito ou influência. Você é incapaz de mostrar o seu valor porque é inerentemente sem valor. Foi criado assim. Porque só Deus sabe. Talvez ele tenha cometido um erro. Talvez tenha vontade de voltar atrás. Mas é assim que é. O que fazer? O Senhor está zombando de mim. Não, vocês é que estão zombando de mim. Dizem que eu, Deus, fiz seres inerentemente imperfeitos. Depois exigi que fossem perfeitos para não serem condenados. Estão dizendo que milhares de anos depois da criação do mundo, eu me tornei menos severo e disse que dali em diante vocês não teriam necessariamente de ser bons. Teriam apenas de se sentir mal quando não estivesse sendo, e aceitar como seu salvador o único ser que podia ser sempre perfeito, satisfazendo assim a minha ânsia por perfeição. Vocês dizem que meu filho, o único perfeito, o salvou de sua própria imperfeição, com que eu os criei. Em outras palavras, o Filho de Deus o salvou do que o seu pai fez. É isso que muitos de vocês dizem que eu fiz. E agora, quem está zombando de quem?
Essa é a segunda vez neste audiolivro que o Senhor parece ter se lançado a um ataque direto ao cristianismo fundamentalista. Eu estou surpreso. Você escolheu a palavra ataque. Estou apenas me referindo a esse tema. E a propósito, o tema não é o cristianismo fundamentalista. Como você o chama? É toda a natureza divina e o relacionamento de Deus com o homem. A dúvida surge aqui porque estávamos discutindo a questão das obrigações nos relacionamentos e na vida em si. Você não consegue acreditar em um relacionamento sem obrigações, porque não consegue aceitar quem e o que realmente é. Chama uma vida de completa liberdade de anarquia espiritual. Eu a chamo de uma bela promessa divina. É apenas dentro do contexto dessa promessa que o grande plano de Deus pode ser concluído. Você não tem obrigações no relacionamento, tem apenas oportunidades. As oportunidades, não as obrigações, são a base da religião, de toda a espiritualidade. Enquanto você pensar o contrário, não entenderá isso. O relacionamento, o seu relacionamento com todas as coisas, foi criado como seu instrumento perfeito no trabalho da alma. É por este motivo que todos os relacionamentos humanos e pessoais são sagrados. Nesse ponto, muitas igrejas têm razão. O casamento é um sacramento, mas não devido às suas obrigações sagradas, mas à oportunidade sem igual que proporciona. Nunca faça algo em um relacionamento porque acha que é a sua obrigação. Faça-o compreendendo que é uma ótima oportunidade que está tendo de decidir e ser quem você realmente é. Eu entendo isso. Contudo, em meus relacionamentos, tenho sempre desistido quando a situação se torna difícil. O resultado é que tive vários deles, embora pensasse quando era garoto que teria apenas um. Não pareço saber o que é manter um relacionamento. O senhor acha que algum dia aprenderei? O que tem de fazer para aprender? Você faz parecer que manter um relacionamento significa que foi bem sucedido. Não confunda longevidade com um trabalho bem feito. Lembre-se de que o seu trabalho no planeta não é verificar quanto tempo pode permanecer em um relacionamento, mas decidir e experimentar quem realmente é. Isso não é uma defesa dos relacionamentos de curta duração. E tampouco há uma exigência de que os relacionamentos sejam de longa duração. Embora não haja essa exigência, os de longa duração realmente proporcionam ótimas oportunidades de crescimento mútuo, de expressão e satisfação mútuas, o que é gratificante. Eu sei, quero dizer, sempre suspeitei disso. Então, o que faço para que meus relacionamentos sejam de longa duração? Em primeiro lugar, entre em um relacionamento pelos motivos certos. Estou usando a palavra certo aqui como um termo relativo. Quero dizer, certo em relação ao seu objetivo maior na vida. Como eu mencionei antes, a maioria das pessoas entra nos relacionamentos pelos motivos errados, para pôr fim à solidão, preencher um vazio, ser amadas ou ter alguém para amar. E esses são alguns dos melhores motivos. Outras o fazem para massagear o ego, acabar com a depressão, melhorar a vida sexual, recuperar-se de um relacionamento anterior ou, acredite ou não, para livrar-se do tédio. Nenhum desses motivos trará bons resultados e, a menos que algo mude totalmente ao longo do caminho, o relacionamento também não dará certo. Eu não entrei em meus relacionamentos por nenhum desses motivos. Eu não afirmaria isso. Não creio que você saiba por que entrou em seus relacionamentos. Não creio que tenha pensado sobre este assunto dessa forma. Acho que você não entrou em seus relacionamentos com um propósito, mas porque apaixonou-se. É isso mesmo. E eu não creio que você tenha parado para pensar em por que apaixonou-se. A que estava reagindo? Que necessidades estavam sendo satisfeitas? Para a maioria das pessoas, o amor é uma reação a necessidades satisfeitas. Todos têm necessidades.
Você precisa disto e a outra pessoa daquilo. Ambos veem um no outro uma chance de satisfazerem as suas necessidades. Por esse motivo, fazem um acordo tácito. Eu lhe darei o que tenho se você me der o que tem. Isso é um negócio. Mas vocês não dizem, eu lhe pedirei muito. Dizem, eu o amo muito. E então começa o desapontamento. O senhor já disse isso. Sim, e você já fez isso, mais de uma vez. Às vezes, este audiolivro parece estar caminhando em círculos, sempre se repetindo. Como a vida. Touché. O processo aqui é que você faz as perguntas e eu apenas as respondo. Quando faz a mesma pergunta de 3 modos diferentes, sou obrigado a continuar a respondê-la. Talvez eu espere que o senhor dê uma resposta diferente. Quando eu lhe pergunto sobre os relacionamentos, há muito romance envolvido. O que há de errado em apaixonar-se perdidamente sem ter de pensar sobre isso? Nada. Apaixone-se assim por quantas pessoas quiser. Mas se quiser formar com elas um relacionamento para a vida toda, pode querer acrescentar um pouco de reflexão. Por outro lado, se gostar de ter muitos relacionamentos, ou pior ainda, se permanecer em um deles porque acha que tem de fazê-lo e depois viver em nudo desespero, se gostar de repetir os padrões do seu passado, continue a fazer o que tem feito. Está certo, eu entendi. Puxa vida, o senhor é implacável, não é? Esse é o problema com a verdade. É implacável. Não o deixa em paz. Fica cercando-o de todos os lados, mostrando-lhe o que realmente é. Isso pode ser perturbador. De fato, por esse motivo, eu quero descobrir os meios de ter um relacionamento de longo prazo. E o senhor diz que entrar nos relacionamentos com um propósito é um deles. Sim, certifique-se de que você e sua companheira concordam a respeito do propósito. Se ambos concordarem em um nível consciente em que o propósito de seu relacionamento é criar uma oportunidade, não uma obrigação, uma oportunidade de crescimento, de expressão plena de suas personalidades, de realizar todo o potencial de suas vidas, de deixar de lado todos os pensamentos falsos ou todas as ideias pequenas que já tiveram sobre si mesmos e de reconciliação definitiva com Deus através da comunhão de suas duas almas, se fizerem este voto em vez dos votos que têm feito até agora, o relacionamento começará muito bem, com o pé direito, e é um ótimo começo. Ainda assim, não é garantia de sucesso. Se você deseja garantias na vida, então não deseja a vida. Deseja repetir um roteiro que já foi escrito. Por natureza, a vida não pode ter garantias, porque isso iria contra todo o seu objetivo. Está certo, eu entendi. Então agora o meu relacionamento está nesse ótimo começo. Como faço para mantê-lo assim? Saiba e compreenda que haverá desafios e momentos difíceis. Não tente evitá-los, aceite-os com gratidão. Considere-os grandes dádivas de Deus, oportunidades gloriosas de realizar o seu propósito no relacionamento e na vida. Nessas ocasiões, tente não ver a sua parceira como o inimigo ou oponente. De fato, tente não ver ninguém ou nada como o inimigo ou até mesmo o problema. Aperfeiçoe a técnica de ver todos os problemas como oportunidades. Oportunidades de, eu sei, ser e decidir quem realmente é. É isso mesmo, você está entendendo. Essa me parece ser uma vida muito sem graça. Então sua visão está muito limitada. Amplie os seus horizontes. Veja mais longe. Veja em você e em sua parceira mais o que pensa que há para ser visto. Você nunca prejudicará o seu relacionamento ou alguém vendo nas outras pessoas mais o que elas lhe mostram, porque há sempre mais, muito mais. É apenas o medo que as impede de mostrar-lhe.
Se as outras pessoas perceberem que você vê mais nelas, se sentirão seguras para mostrar-lhe o que, obviamente, já vê. As pessoas tendem a corresponder às suas expectativas. Algo assim. Eu não gosto da palavra expectativas aqui. As expectativas destroem os relacionamentos. Digamos que as pessoas tendem a ver em si mesmas o que nós vemos nelas. Quanto maior a nossa visão, maior o seu desejo de descobrir e revelar a parte de si mesmas que nós lhe mostramos. Não é assim que todos os relacionamentos verdadeiramente abençoados funcionam? Isso não é parte do processo de purificação pelo qual damos às pessoas permissão para livrar-se de todos os pensamentos falsos que já tiveram sobre si mesmas? Não é isso que eu estou fazendo aqui neste audiolivro para você? Sim. E esse é o trabalho de Deus. O trabalho da alma é despertá-lo. O trabalho de Deus é despertar todas as outras pessoas. Nós fazemos isso vendo-as como quem são, lembrando-as de quem são. Isso pode ser feito de dois modos, lembrando-as de quem são, o que é muito difícil porque elas não acreditarão em você, e de quem você é, o que é muito mais fácil porque você não precisa da crença delas, apenas da sua. Demonstrá-lo constantemente, em última análise, lembrará as outras pessoas de quem são, porque elas se verão em você. Muitos mestres foram enviados à Terra para demonstrar a verdade eterna. Outros, como João Batista, foram enviados como mensageiros, dizendo a verdade com veemência e falando sobre Deus com inequívoca clareza. Esses mensageiros especiais foram dotados de extraordinário insight e do poder muito especial de ver e aceitar a verdade eterna, além da capacidade de comunicar conceitos complexos de modo que podem ser e serão compreendidos pelas massas. Você é um desses mensageiros. Eu? Sim. Acredita em mim? Isso é algo muito difícil de aceitar. Quero dizer, todos nós queremos ser especiais. Todos vocês são especiais. E o ego entra aí, pelo menos no meu caso, e tenta fazer com que de algum modo nos sintamos escolhidos para uma importante missão. Eu tenho de lutar contra o meu ego o tempo todo, tentar purificar repetidamente todos os meus pensamentos, todas as palavras e todos os atos para deixar o enaltecimento pessoal fora disso. Então, é muito difícil ouvir o que o Senhor está dizendo, porque tenho consciência de que massageia o meu ego e passei toda a minha vida lutando contra o meu ego. Sei que sim, e às vezes sem muito sucesso. Detesto ter de concordar. Contudo, tratando-se de Deus, você sempre deixou o ego de lado. Muitas noites implorou a mim por lucidez e insight, não para valorizar-se ou ser respeitado, mas por uma ânsia pura e simples de saber. Sim. E você me prometeu, repetidamente, que se viesse a saber, passaria o restante de sua vida, todos os momentos em que estivesse desperto, partilhando a verdade eterna com o próximo, não por uma necessidade de ser glorificado, mas por um desejo profundo de pôr fim ao sofrimento alheio, de alegrar, ajudar e purificar, de proporcionar novamente ao próximo o sentimento de união com Deus que você sempre teve. Sim, sim. E por isso eu o escolhi para ser meu mensageiro. Fiz o mesmo com muitos outros. Por enquanto, em um futuro próximo, o mundo precisará que soem muitas trombetas, precisará de muitas vozes pronunciando as palavras de verdade e purificação que milhões de pessoas desejam ouvir. De muitos corações realizando juntos o trabalho da alma e preparados para realizar o trabalho de Deus. Você pode afirmar sinceramente que não tem consciência disso? Não. Pode negar sinceramente que foi para isso que veio? Não. Então, está pronto com este audiolivro para chegar a uma conclusão sobre a sua verdade eterna, anunciá-la e proclamar a minha glória? Tenho de colocar tudo isso no audiolivro?
Você não tem de fazer coisa alguma. Lembre-se de que em nosso relacionamento não há obrigações, há apenas oportunidades. Essa não é a oportunidade pela qual esperou a vida inteira? Não se dedicou e se preparou para essa missão desde os primeiros momentos da juventude? Sim. Então não faça o que é obrigado a fazer, mas o que tem uma oportunidade de fazer. Quanto a colocar tudo isso em seu audiolivro, por que não colocaria? Acha que eu desejo que você seja um mensageiro secreto? Acho que não. É preciso muita coragem para declarar-se um homem de Deus. Você sabe que o mundo o aceitará muito mais rapidamente como tudo, menos um homem de Deus? Um autêntico mensageiro? Todos os meus mensageiros foram desonrados. Em vez de terem glória, tudo que conseguiram ter foi uma tristeza profunda. Você concorda com isso? Seu coração anseia por dizer a verdade em relação a mim? Aceita ser ridicularizado? Está preparado para renunciar à glória na terra a favor da glória maior da alma plenamente realizada? O Senhor está fazendo tudo parecer subitamente muito difícil. Acha que eu deveria enganá-lo? Bem, poderíamos apenas tornar a situação um pouco mais alegre aqui? Ei, eu sou totalmente a favor da alegria. Por que não terminamos este capítulo com uma anedota? Boa ideia. O senhor tem alguma para contar? Não, mas você sim. Conte-me aquela sobre a garotinha que estava fazendo um desenho. Ah, sim. Bem, um dia a mãe entrou na cozinha e encontrou a garotinha sentada à mesa, sobre a qual havia lápis de cor por todos os lados, muito concentrada em um desenho à mão livre que estava fazendo. O que está desenhando? Perguntou a mãe. Deus, respondeu a garotinha, com os olhos brilhando. Ah, está lindo, disse a mãe, tentando ser útil. Mas ninguém sabe realmente como é Deus. Bem, disse entusiasmadamente a garotinha, se você ao menos me deixar terminar. Essa é uma bela anedota. Você sabe o que é mais belo? A garotinha nunca duvidou que sabia exatamente como me desenhar. Sim. Agora eu vou lhe contar outra, e com isso terminaremos este capítulo. Está bem. Certa vez existiu um homem que subitamente se viu passando várias horas por semana escrevendo um livro. Todos os dias ele corria para o bloco e a caneta, às vezes no meio da noite, para registrar cada nova inspiração. Finalmente, alguém lhe perguntou o que estava fazendo. Ah, respondeu ele, estou colocando no papel uma longa conversa que estou tendo com Deus. E um outro homem editaria um audiolivro sobre isso. Isso é ótimo, disse o amigo, mas ninguém sabe realmente o que Deus diria. Bem, disse o homem sorrindo, se você ao menos me deixar terminar,